A aula de agora é o que? Analítica? Isso, agora nós vamos trabalhar com a analítica 2. Eu vou ter que ficar movimentando um pouco a câmera aqui, porque eu vou precisar usar o quadro. E até por isso também que eu estou sem o fone de ouvido, né? Nós estamos trabalhando uma revisão de equilíbrio químico, uma vez que dentro da analítica 2, a gente vai estar estudando alguns métodos de análise, começando pela gravimetria, passando pelas titulações, né? Ácido, base, precipitação, complexação e oxirredução. Aí essa parte de oxirredução, Lucas, eu acho que responde o que você questionou no início, porque as titulações de oxirredução é aquela que a gente faz quando faz a abertura de amostra de minério de ferro, né? E que a gente tem, a gente trabalha com manganês e até com dicromato. Então, esses são os grupos de métodos de análise que a gente vai estar estudando agora. Mas a gente começou fazendo uma revisão de equilíbrio químico, e eu ainda estou trabalhando essa revisão, porque é extremamente importante entender como funciona esse conceito geral, que é o equilíbrio químico, para a gente conseguir acompanhar e entender cada um dos procedimentos de titulação. Como eu tinha pedido para vocês, né, nas aulas de analítica, tenham sempre um caderno, algumas folhas aí disponíveis, e calculadora, porque é bem provável que todas as nossas aulas nós vamos fazer cálculos, ok? Gente, eu tentei usar o mesmo esquema. Beleza, é que eu entrei no link lá. Sim. Entrei no link, solicitei, tá pedindo lá aprovação. Aí eu solicitei sua aprovação lá, viu? Não, beleza. Pode deixar que assim que eu encerrar aqui, eu já entro, gente. Aceito vocês, tá? Pra vocês conseguirem editar, beleza? Bom, vamos seguir aqui então. Eu deixei uns videozinhos que falavam sobre esse princípio aqui, que é o princípio de Le Chatelier. Ó, eu tô achando que eu tô com o celular. Beleza. Que é o princípio de Le Chatelier. Esse princípio, ele é resultado de um estudo desse cientista, né, que é o Le Chatelier, e ele observou que quando um sistema está em equilíbrio, cada vez que alguma alteração externa interfere nesse sistema, ele tende a retomar o seu equilíbrio naturalmente. Então, o que estava lá nos vídeos eram situações em que provocava-se o deslocamento de equilíbrio em um ou em outro sentido. E aí vamos comentar isso aqui agora. Eu coloquei como exemplo a seguinte reação. É a reação de obtenção do ácido sulfúrico, tá? A gente usa o trióxido de enxofre gasoso em água. É claro que aqui tem condições que devem ser atendidas, né? De temperatura, de tempo de contato, de agitação, para estar, então, obtendo o ácido sulfúrico. E é um tipo... Ele tá boiando esperando você mandar o link. Ah, eu usei o mesmo. Eu tava boiando ali, cara. Não, mas beleza, a gente começou agora. Ô, pessoal, vou pedir Ô, Luciana. para vocês marcarem a presença lá no chat, tudo bem? Ô, Luciana, o quadro não tô conseguindo ver muito bem essa reação aí, não. Não tem como você tentar melhorar a visão aí, não? Deixa eu ver o que dá para fazer. É porque no celular eu não consegui pegar a gravação. E se eu aproximar, eu vou cortar. É meio escuro aí, tem como ligar a luz aí. Bom, vamos tentar com a luz então. Aí? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ela maior. Agora vai dar um reflexozinho no ponto aqui. Vou colocar maiorzinho. Aí, ó. Agora ficou top. Vou colocar o Dom apagar um pouco aqui abaixo, tá, pessoal? Apesar de que eu precisava desse espaço, não vou poder apagar aqui. Muito bem. Reação de obtenção do ácido sulfúrico é
reação que é reversível, ou seja, tem um equilíbrio químico, um estado de equilíbrio que é alcançado pelos componentes dessa reação. E o que acontece se a gente alterar, provocar alguma alteração externa nesse sistema que está em equilíbrio? Nos vídeos que vocês viram, trabalhamos com cloreto de cobalto, né? E aí o que a gente tem de visualização é uma mudança de coloração. Esse é um tipo de experimento que a gente faz no laboratório para explicar equilíbrio, que é bem legal da gente fazer, porque é rápido, não exige, assim, um material bem simples, e que a gente consegue, a partir da equação, perceber direitinho o que acontece, se aquece, se resfria, se eu coloco mais de um reagente, se eu retiro um deles. Mas, por isso que eu deixei os videozinhos, mas agora vamos à parte teórica aqui. Dentro do princípio de Le Chatelier, a gente tem alguns fatores que vão ser observados e que vão provocar alteração na reação. Esses fatores que a gente vai avaliar hoje vão ser a concentração das espécies, a pressão e a temperatura. Bom, vamos começar pela concentração. Se eu estou falando de concentração, eu estou falando de quantidade. Vamos imaginar que esse sistema está acontecendo lá no reator, SO3 gasoso, na presença de água, a agitação que for conveniente, a temperatura que for conveniente, e está sendo obtido o ácido sulfúrico aquoso. Na medida que esse ácido sulfúrico vai sendo obtido, ele vai sendo retirado do sistema. Então, sei lá, invasando o ácido sulfúrico, saindo lá da linha de produção, estou invasando e tirando o ácido sulfúrico ali da minha produção. Eu estou retirando uma espécie que está no sistema em equilíbrio, quer dizer que a concentração dessa espécie ela está diminuindo. Então, ó, lembrando que concentração a gente representa colocando o símbolo da espécie entre colchetes, setinha para baixo indica diminuição. Então, está produzindo, eu estou retirando, eu estou diminuindo a concentração de uma espécie. Se a gente está tirando alguma espécie que está no equilíbrio, a gente está provocando alteração naquele sistema. Toda vez que eu diminuo a concentração de uma espécie que participa de um equilíbrio, eu desloco o equilíbrio no sentido de formar a espécie que está sendo retirada. Então, diminuir a concentração de ácido sulfúrico, como ele é o nosso produto, para esse sistema de produção é vantajoso. A partir de quando eu vou tirando, vai tendo menos ácido sulfúrico aqui, porque eu já estou produzindo e estou retirando, os reagentes vão se organizar para formar mais ácido sulfúrico. Então, diminuir a concentração de uma espécie desloca o equilíbrio no sentido de formar aquela espécie. Então, eu vou ter o equilíbrio deslocado lá no sentido do que eu estou retirando. Coloquei esse exemplo do ácido sulfúrico porque ele é bem prático, mas esse critério, esse princípio de Le Chatelier para a concentração, ele é válido para todo e qualquer sistema em que se estiver trabalhando, que já tiver alcançado o estado de equilíbrio. Por outro lado, se a gente aumenta a concentração de uma espécie, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir aquela concentração que foi aumentada. Então, essa é uma das aplicações do princípio de Le Chatelier. Propositalmente, eu deixei uma indicação de ΔH para esse sistema, para a gente avaliar o que acontece com a temperatura, quando a temperatura é alterada. Para a gente avaliar mudança de temperatura em sistema que está em equilíbrio, é preciso ou ter o valor de ΔH, ou pelo menos saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Aqui, ó, a reação SO3 mais H2O formando H2SO4 tem um ΔH que é negativo. Vocês lembram do ΔH negativo? Como que a gente classifica a reação? Esse H2SO4 aí, o que está escrito pequeno aí, dentro desse parênteses aí, que eu não estou conseguindo ver? Na verdade, eu tá. assim, né? O A e o Q. É porque ele é aquoso.
Vocês lembram, gente? ΔH negativo, como é que a gente classifica a reação? Lá na termoquímica. Eita, pô, que matava a aula no ensino médio, credo. A gente chama a reação de exotérmica. Toda vez que o ΔH é negativo, quer dizer que os reagentes se combinam, formam um produto e, além dessa formação de produto, existe uma liberação de energia ou de calor. Ok? Bom, toda vez que eu tenho uma reação exotérmica, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a formação, eu vou favorecer o consumo dessa temperatura que foi aumentada. Vamos devagar aqui para relembrar a termoquímica, como vocês não lembraram o nome, eu estou achando que vocês não lembram muito dessa parte teórica aqui não, né? Basicamente, o que a gente tem é o seguinte, os sistemas químicos que passam por transformação podem ser isotérmicos, quando não acontece nada com a energia, não aumenta nem diminui o calor. Isso é raríssimo, a gente tem pouquíssimos sistemas que se comportam dessa forma. E, basicamente, a gente vai ter duas situações. Ou reação que acontece e libera calor, aí eu chamo ela de exotérmica. Qualquer tipo de combustão, por exemplo, eu estou colocando fogo em qualquer coisa, tem uma liberação de calor, é um processo exotérmico. E a gente tem os processos que absorvem calor, aí a gente chama eles de endotérmicos. Um exemplo de transformação química que absorve calor, quando a gente passa álcool na pele, na hora que ele está evaporando, aquela região fica mais friazinha, dá uma resfriadazinha. Por quê? Para evaporar, o álcool precisa de consumir calor, e ele vai fazer isso da pele, nesse caso aí. Então, a gente chama essa situação de processo endotérmico. Toda vez que é dada uma equação química e é apresentado um ΔH, que é uma entalpia, que é um calor que estava envolvido ali na reação, se eu coloquei aqui na reação reversível e indiquei que o valor de ΔH, ou seja, que o calor que está associado a essa reação é negativo, isso aqui é calor que está saindo da reação quando ela acontece. Gente, sabe um outro exemplo para ficar mais claro, essa parte da termoquímica? Quando a gente vai dissolver soda cáustica, o frasco não fica quente? O frasco que a gente dissolve a soda cáustica não fica quente? Ele fica quente porque o simples fato de eu dissolver libera calor. Então, isso é transformação que libera calor. Ela aquece o sistema onde ela está. Às vezes, calor liberado é pouquinho. A gente nem vai conseguir sentir o aquecimento, não. Mas, em boa parte dos casos, a gente consegue sentir, sim. Nesse caso aqui, é isso que acontece. Quando a gente coloca SO3 em água, o reator, se a gente fizer no frasquinho ali, o frasquinho vai ficar quente também. Quer dizer que o ΔH é negativo, que eu tenho calor saindo do sistema, energia sendo liberada. Toda vez que uma reação no sentido direto, lembra lá no iniciozinho da revisão, o jeitinho que eu escrevo a equação reversível é o sentido direto. Como ela acontece também voltando, os produtos voltando a ser reagente, eu tenho o sentido inverso. Se aqui eu coloquei que o ΔH é maior que zero, se eu andasse com essa reação ao contrário aqui, eu teria também o ΔH maior que zero. Então, toda reação reversível que é classificada num sentido como exotérmica, calor saindo, ela vai ser classificada no sentido contrário como endotérmica. Que é calor sendo absorvido. O que acontece quando a gente aumenta a temperatura do sistema? Se eu vier aqui e tacar fogo, esquentar o meu reator ou o frasco onde a reação estiver acontecendo. Se aumenta a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido de consumir essa temperatura. Quem consome temperatura é reação endotérmica, ela absorve calor. Então, esquentar esse sistema aqui deslocaria o equilíbrio no sentido de formar mais reagente. Que não é o interesse numa linha de produção, a gente quer formar mais produto. Então, o caminho aqui seria resfriar o sistema, porque resfriar o sistema desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, então eu teria maior formação de produtos. Esse processo de deslocar equilíbrio, ele é utilizado basicamente para, dentro da indústria,
Eu manipulo as variáveis para aumentar a produção daquilo que está sendo meu produto de interesse. Bom? E a última situação é a de pressão. A gente vai ter casos bem específicos. Eu tenho que ter material gasoso para avaliar a pressão. Então, a gente vai acabar não lidando tão diretamente com as situações de alteração de pressão dentro aqui dessa disciplina, não. Mas só para ficar a informação, pelo menos teórica, quando a gente aumenta a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido em que houver menor número de mols de substâncias gasosas. Então, eu vou ter que olhar onde que tem G de gás e quanto que tem. Aqui só nos reagentes que tem, lá no produto nem tem, né? Então, esse aqui seria o lado de maior número de mols de substância gasosa e o outro lado que nem tem substância gasosa. Pessoal, a parte de pressão, vou só trabalhar na teoria mesmo, porque a gente acaba não trabalhando, utilizando na prática da analítica, né? Se a gente diminuir a pressão, favorece, então, o equilíbrio, desloca o equilíbrio no sentido de maior número de mols de substâncias gasosas. Gente, deslocamento de equilíbrio vai ser importante, não é só para a gente ver coisa mudar de cor, não. Vai ser importante na hora de trabalhar com titulação, para a gente saber, opa, acabou, parou, né? Não só pela mudança de cor, mas aqui eu já estou num nível de deslocamento que a minha reação está completa. E também, muitas vezes, para a gente ajustar condições para que aconteça de uma forma que permita a identificação, ok? E aí, o ponto que era assim, o mais crucial para a gente trabalhar hoje são as constantes de equilíbrio. Essas vão ser extremamente importantes. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente vou colocar as equações químicas. Nós vamos montar as equações das constantes de equilíbrio. E na aula passada eu fiz isso, mas eu fiz um só, né? Muito rapidinho. Então, eu acho interessante a gente trabalhar novamente com isso. Mas tem duas classificações, dois termos que são utilizados para constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio propriamente dita, e a outra, que costuma aparecer nos livros, nos materiais em geral, com o símbolo K e um P pequenininho, Kp, que é uma constante que é dada em termos de pressão. É a mesma coisa, é o mesmo critério de montagem de constante, só que na hora de fazer o cálculo, a gente utiliza valores de pressão. Vamos trabalhar com essa situação aqui, pensando nos dois critérios, concentração e pressão. Acho que eu vou ter que colocar um de cada vez, gente, porque eu acho que se eu aproximar o computador para tentar ficar mais visível, não vai ficar mais visível. Eu tentei fazer aula para ficar com uma imagem melhor no celular, mas no celular eu coloquei para gravar e ele não gravou a aula. Então, por isso que hoje eu acabei usando o computador mesmo. Beleza, vamos lá para um exemplo de uma reação química que é reversível, ou seja, que eu escrevo com essas duas setinhas que indicam um equilíbrio químico. Ó, essa reação, acho que eu comentei dela também na aula passada, é a reação de formação da N2O4, né, que é o gás meliante. E como que ficaria a constante de equilíbrio para esse sistema que está representado nessa equação? O critério é o mesmo para toda e qualquer reação reversível. Constante de equilíbrio vai ser dada pela concentração da espécie que tiver no produto. Então, se tiver mais de uma, vai ter mais de uma aqui no meu numerador da constante. Para um exemplo que está no quadro, eu tenho uma espécie só, que é o N2O4. Então, concentração do N2O4. Então, sempre aqui no numerador da constante de equilíbrio, eu represento a concentração das espécies que estão no produto. Como aqui tem só uma, eu vou colocar uma só. E aí, no denominador da expressão da constante, fica a espécie que está presente nos reagentes, ou as espécies que estiverem presentes nos reagentes. Aqui a espécie que está presente é o NO2. E a
aí tem um detalhezinho que eu falei no finalzinho da última aula. Quando tem um numerador, quando tem um coeficiente diferente de 1, o que a gente faz com esse coeficiente? Lá na expressão da constante, ele tem que estar sendo levado em conta, e ele é levado em conta como elevação. Então, ó, coloquei o 2 aqui como elevação da concentração da espécie que é reagente, porque era junto a ela, à frente dela, que esse coeficiente estava associado, que ele estava aparecendo. E esse é o caminho para montar a expressão de constante de equilíbrio. É sempre concentração de produto em função de concentração de reagente. O que tem que ficar atento? Se tem qualquer coeficiente diferente de 1 à frente das fórmulas das espécies na equação. Se isso acontecer, aquele coeficiente se transforma em elevação da mesma espécie a qual ele estava associado. Beleza? Pode deixar um de vocês fazerem, para daqui a pouco a gente começar a pôr número também nisso aí. Isso aqui, tem alguém anotando, ou a gente pode... No próximo eu quero deixar aí uns 15 vocês fazerem, e depois eu venho aqui e faço. Tranquilo? Podemos passar para o seguinte? Beleza. Tá vendo o chat aqui? Beleza. Então, gente, vou colocar um agora para vocês montarem a expressão da constante, tá bom? Aí nós vamos para o passo seguinte, que é além de montar a expressão, fazer conta com ela. Nós vamos mais um pouquinho montar a expressão de constante. Como foi esse aqui, ó. Gente, atenção aqui, que agora eu não tenho reagente só não, eu tenho 2. Isso vai ter que ser levado em consideração na hora de montar a expressão da constante de equilíbrio. Bom, o gás NO, quando reage com Cl, vai formar um outro gás, que é esse aqui. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é que algumas espécies que estão representadas nessa equação têm coeficiente, quer dizer, tem número na frente da espécie. Vamos então montar a constante? Vou deixar um pouquinho para vocês montarem e aí eu monto aqui também. Luciana, o que está escrito debaixo do 2NO e do Cl também? Todas as espécies aqui está escrito o estado físico, elas são gasosas. É o Cl é 2? todo. É só um G que está debaixo do Cl, né? Uhum. CL2G, que é isso aí? Oi? Embaixo do CL tá um 2 e o G? O G. Cl2 e entre parênteses a letra G para indicar que tem um estado gasoso. Ah, tá, beleza. Eu estou colocando o estado, gente, só para... Porque se a gente tiver que avaliar deslocamento de equilíbrio, tem que saber o estado físico. Mas só para montar constante, o estado físico, ele só interfere na hora que a gente vai fazer... ou avaliar deslocamento de equilíbrio, ou então avaliar a concentração, né? Porque quando é sólido, a gente não tem jeito de calcular a concentração de sólido, não, viu? Ah, vou fazer um exemplo de constante com sólido também. Tem como expandir a tela da Luciana, tá? Não sei se a turma sabe aí. Próximo ao nome dela tem 3 pontinhos. Aí na segunda função, você clica nela, vai expandir a tela. Aí você der 2 cliques, você expande de novo, você consegue enxergar o quadro normalmente. Não sei se todo mundo sabe aí. Dá uma observada aí, acho que dá para melhorar em relação à visualização do quadro aí. Vou dar um print na tela aí para vocês
entenderem um pouco do que eu estou tentando dizer. Prontinho, Luciana, pode continuar. Podemos aqui? Bom, a expressão da constante. Numerador de expressão de constante é sempre dado pelo produto, pela espécie pelo produto. Então, ali é o NOCL. Essa espécie, ela tem um coeficiente. Coeficiente tem que virar a elevação daquela mesma espécie lá na expressão da constante. Denominador, na expressão da constante de equilíbrio, ele sempre vai ser dado pelos reagentes. Aqui nós temos dois. A gente tem o NO. O NO também tem um coeficiente. Coeficiente vai ser, então, elevação na expressão da constante. Gente, isso aí tem a ver... Seria assim, eu estou só falando como que monta, porque a gente teria que partir lá de tanto cálculo de concentração, velocidade de reação, como que iguala a velocidade, tá? E aí... São vários conceitos, né? E o outro reagente que está presente é o Cl2. Então, pessoal, observa que o 2 fica aqui pequenininho, pertinho do número, e ele não vira elevação, não. A elevação da constante de equilíbrio, ela vai ser dada exclusivamente pelos coeficientes. Só o número que está à frente de fórmula é que vai ter a minha constante de equilíbrio como elevação. Beleza? Queria fazer só mais um exemplo agora que tivesse sólido, para depois a gente partir para os cálculos, tá bom? Gente, se a aula encerrar, eu vou voltar do mesmo link para a gente trabalhar um pouquinho mais com o cálculo hoje. Eu vou fazer isso aqui. Ô, Luciana, Sim. né, dentro dos parênteses aí, dos colchetes, onde estão essas moléculas aí, a gente coloca a massa molecular dela, o valor? A gente coloca o símbolo. Na hora da gente colocar valores, a gente coloca a concentração. Quando eu coloco uma fórmula e coloco ela entre colchetes, para a linguagem técnica da química, significa que quando eu coloco assim, entre colchetes, NOCl2, eu quero dizer concentração de NOCl2, que é o que a gente vai trabalhar com o cálculo daqui a pouquinho. Beleza, positivo. O Bolsonaro, Fala, você trocou de número? troquei. Morou. Eu tava mandando mensagem seu número antigo, então, ali. Não, no outro. Você não tá no grupo, não, tá? Tô no grupo aí dos professores. Vou passar pro outro, gente. Vou passar pro outro, então. Ah, não, beleza. Eu vou te mandar Manda mensagem. lá depois. Falou. Falou. Gente, aqui embaixo é o G, quer dizer que eu tenho o CO2 gasoso reagindo com uma base
A base vai estar dissolvida em água, então arroz. Lá do outro lado, eu vou até colocar de outra cor, porque agora eu quero chamar atenção para um detalhe. Nossa, acabei de ficar apertado. E o H2O é líquido. Sabe por que eu coloquei aqueles dois produtos lá de vermelho? Porque esses dois produtos aqui, eles não vão fazer parte da expressão da constante. E eu já vou comentar por quê. Quando a gente monta a expressão da constante, o que a gente faz? A gente coloca concentração dos produtos dividido por concentração dos reagentes, não é isso? Quer dizer que para essa reação aqui vai ser diferente? Não, a expressão da constante continua sendo a mesma. Sabe qual que é a diferença? A gente não calcula a concentração de sólido, e aqui tem uma letra S, quer dizer que o CaCO3 é um sólido que está sendo aqui formado. E a gente não calcula a concentração da água, gente. A água, ela é o solvente. Ela que vai me dar parâmetro para que a outra espécie tenha uma concentração. Mas e aí? Se eu não vou usar concentração de sólido, e eu também não vou usar concentração da água, como é que fica a expressão da constante quando aparece sólido ou água lá no estado líquido? Então, a expressão da constante, ó, ela teria que ser concentração dos produtos, mas meus produtos aqui não me dão critério para calcular a concentração. Então, o que a gente coloca? Unidade. Agora, os meus reagentes, não. Um está no estado gasoso e o outro está no estado aquoso. Eles me dão parâmetro para cálculo de concentração. Então, os dois reagentes, eu vou representar aqui na expressão da constante. Então, bastante atenção. Aonde, posso até colocar um número 1 para cada um aqui, ó, para ficar mais claro. Ó, um se refere ao CaCO3, o outro se refere à água. Tá bom? Quando tem sólido e água no estado líquido aparecendo na constante, na verdade, líquido, né? A gente não calcula a concentração de líquido sozinho. A não ser que seja líquido que está dissolvido em água. A gente coloca o valor unitário, porque não se calcula a concentração de sólido nem de água. Ok? Aqui eu tinha colocado apenas um número 1, porque, né, um vezes 1 dá 1 mesmo. Vou colocar os dois para ficar claro de onde que o número está saindo. E, gente, um erro que acontece muito quando o pessoal está trabalhando com constante de equilíbrio. Presta atenção que aqui na equação, olha lá o que a gente tem. CO2 mais CaOH2 reagindo e resultando em CaCO3 mais H2O. Na constante não tem mais não, viu? Constante é tudo multiplicação. Expressão de constante de equilíbrio, a gente não soma nada. Esse mais que aparece aqui, ele é um indicativo de que os reagentes estão interagindo e formando mais de um produto. Mas expressão de constante, só multiplicação. É concentração e multiplicação. Beleza? Ô, Luciana, Sim. eu não entendi muito bem isso daí, não. Você pode repetir, por favor? Eu vou fazer um outro exemplo, então. E aí a gente... a minha aula está com 1 minuto e 20, ela vai cair, eu vou começar no mesmo link. Tá bom? Começar imediatamente agora no mesmo link. E aí a gente faz mais exemplos. Só ir colocando aqui já. Outro exemplo.
tem mais um bonitinho aqui que tem. Eu queria que tivesse um sólido só, porque acho que fica mais simples. Achei uma equação aqui que tem. Não, todas têm dois. Achei.